entre serras e vales reluzentes, cachoeiras e lagos a brilhar. A beleza se encontra aqui presente. Fala pessoal, estamos aqui em Maricá para trazer notícia boa para vocês, para falar de coisas boas. E eu estou aqui com o Paulo Celestino, que é produtor da Sicom Filmes, também jornalista, fotógrafo. Olha, esse cara tem história, esse cara é história e tem história. E hoje a boa é a primeira produção cinematográfica de Maricá. Paulo, conta pra gente como está sendo esse processo do documentário Raízes, Memórias de um Povo. Olá, Elaine. Essa é uma produção que até de certa forma é um sonho, né? Um sonho um projeto que já bem guardado na minha gaveta já há cerca de 10 anos. E na pandemia, né, ficamos muito ociosos, né, de projetos, de coisa para ser elaborado. Então o que eu fiz? Abri a gaveta e retirei esse projeto. Raiz é uma história muito linda, é uma história que resgata a nossa história em si, né, a história do Brasil. A gente começa um pouco falando da questão de Maricá. Você hoje contar um pouco da história de Maricá, de Niterói ou do Rio, é você contar a história do Brasil, né? Estão tudo interligadas essas histórias. Então é uma coisa muito legal. Tendo em vista que a raiz, nós vamos tratar exatamente dos primeiros nativos, né? Quem foram os primeiros nativos dessa terra? Aqui na Bahia, do Guanabara, pegando Niterói, né, chegando até Maricá. Eram os nativos, eram os indígenas. Então é essa história que vamos contar, né? Como que eles vieram ocupar essa região, como surgiu os primeiros núcleos de Maricá, né? Os primeiros núcleos de habitantes de Maricá, como é que isso surgiu, né? Essa convivência entre indígena, entre os primeiros núcleos, a população, tudo isso nós vamos narrar nesse filme, que é um filme de 90 minutos. E aí, partindo daqui, a gente começa a falar de Niterói, vamos estar falando ali do Rio de Janeiro, né? São muitos assuntos, né? Tem muita coisa boa nesse projeto. Olha, Paulo, eu estou tendo o privilégio de acompanhar bem de perto, né, a produção, e uma coisa que me deixou muito curiosa e que está sendo um aprendizado muito grande para mim é ver algumas curiosidades a respeito de Dom Pedro, da passagem dele aqui em Maricá, né? Eu não sabia, e eu tenho certeza que muita gente aqui da cidade de Maricá também não sabe que Dom Pedro esteve aqui, que ele visitou alguns lugares importantes, que teve um momento dele aqui na cidade. Então, o filme ele tem uma passagem, né, de tempo. O nosso narrador, ele vai estar ao mesmo tempo interagindo com os historiadores, são vários historiadores, e quando a gente começa a narrar essa história, a gente fala da Batalha do Uruçumirim, que a gente fala antes um pouquinho, que foi a fundação do Rio de Janeiro, né, de São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi fundada aí por Estácio de Sá, e até chegar aos tempos do Império, né, da vinda da coroa de Portugal, da corte de Portugal para o Brasil. E essa passagem de Maricá é até de certa forma muito legal, né, e bem interessante também resgatar um pouco isso. E logo após esse grito de independência, Dom Pedro começa a viajar por essas cidades, e uma delas é Maricá. Ele esteve em Maricá no dia 12 de dezembro de 1822. Fez 200 anos agora, no mês passado, no dia 12 de dezembro. Antes da chegada do homem branco, existiu um povo na imensidão da floresta. Na sabedoria dos povos ancestrais estão as respostas do nosso hoje. Ainda há tempo. Basta ouvir
basta entender. Personagens históricos foram profundamente impactados e levaram ao mundo um olhar profundo sobre nossa maior riqueza. O futuro está no passado. A resposta está nas raízes e nas memórias de um povo.